Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a Carta aos Filipenses. Maravilha, glória a Deus. Estamos agora aqui na tela do computador, nos slides da aula. Vamos então para os ensinos. Porém, antes vamos orar. Pai de amor, nosso Pai querido, santo, bendito, Tu és único, Senhor. Tu estás acima dos céus e da terra. O Senhor é sobre tudo, sobre todas as coisas. Quero te render graças, ó Pai, juntamente com essa pessoa que está assistindo a esse vídeo, para que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz nessa hora. Pai, que eu seja simplesmente um instrumento seu, uma ferramenta Tua, para que nós sejamos edificados, Senhor, na Tua palavra com esses ensinamentos. Que cada ensinamento, Pai, produza em nós um desejo real de praticarmos a Tua palavra e assim, Pai, sendo conduzidos pelo Teu Espírito Santo, termos uma caminhada cristã, bíblica, centrada em Jesus Cristo verdadeiramente, que sejamos praticantes, ó Pai, aplicando a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, que nós consigamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ministrar. Pai, que o coração dessa pessoa que está assistindo essa aula seja um coração fértil, um solo fértil para a Tua palavra, que produza fruto, Pai, sobre a vida, em nome de Jesus. Que toda oposição maligna à gravação dessa aula, à edição e ao envio para o YouTube, toda oposição para que esta pessoa possa compreender esses ensinamentos, seja repreendida na autoridade que é no nome de Jesus, Pai, e que Teu nome, somente o Seu nome, seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos lá. Estamos na aula da Carta aos Filipenses. Eu quero compartilhar com você alguns fundamentos e ensinos que devemos praticar na caminhada cristã. Se não é o primeiro vídeo da série que você assiste, você já sabe, né? Porém, sempre tem aqueles que estão assistindo pela primeira vez, eu gosto de avisar isso. Nós não estamos fazendo um comentário bíblico de cada livro da Bíblia, ok? Não estamos estudando cada livro da Bíblia num panorama bíblico. Não estamos estudando teologicamente. Não estamos aqui defendendo nenhuma doutrina bíblica encontrada em cada livro. Nós não estamos estudando o contexto histórico, geografia, autor, quando foi escrito. Não. O que nós estamos estudando nessa série de lições bíblicas para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada cristã, são verdades que cada livro ensina e as ações para quais somos convocados a aplicar. Como assim? Essa série surgiu com o propósito de que incentivasse e orientasse aos irmãos que apenas na nossa meditação diária, leitura e meditação diária da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós consigamos, sem o auxílio de algum estudo paralelo, de algum comentário, ou de alguma coisa mais abrangente, específica, nós entendermos verdades nos versículos que já diretamente conseguimos aplicar na nossa caminhada cristã. É para que você tenha prazer maior em meditar na Palavra de Deus e entender que toda a Palavra de Deus tem ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Certo? Compreendido isso? Então vamos então
aos ensinamentos. Perdoe-me pela voz, estou um pouco resfriado, mas não posso adiar mais essa aula. Vamos lá. Primeiro, diretrizes para crescer em piedade. Aqueles que têm uma vida devota sabem como é Deus. Por quê? Porque se relaciona com Deus. Você conhece a Deus. Você busca intimidade com o Senhor e o Senhor se revela a você, ok? Então você sabe como é Deus. Naquilo que Ele se permitiu e se permite ser revelado. Essa é uma das funções primárias da igreja. A santidade evita qualquer coisa que traga desunião ou a divisão da igreja. Ela vive sem egoísmo, tornando os outros o foco primário de suas preocupações. Olha quanta coisa interessante vamos aprender aqui no primeiro tópico. Então vamos lá, Filipenses 1, 27 a 28. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, devemos caminhar como verdadeiros cristãos. Né? A sociedade precisa olhar para nós e ver que as nossas atitudes são atitudes cristãs. Eu muitas vezes tive atitudes contrárias à palavra de Deus, contrárias aos ensinamentos de Cristo, e infelizmente não vivi muitas vezes de modo digno do Evangelho de Cristo. Eu já confessei isso diante do Senhor, faço a minha culpa, e hoje em dia eu busco viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Continuando. Para que, ou indo vermos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito. Então Paulo continua dizendo, olha, se eu for aí conversar com vocês, estar com vocês, ministrar a vocês, ou se eu estiver ausente, que eu saiba que vocês permanecem firmes em um só espírito. E aí já começa a falar da unidade. Em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então nós, como cristãos, precisamos andar em unidade. Né? Nós precisamos andar em unidade. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele clamou ao Senhor exatamente sobre isso. Após as últimas instruções na celebração da Páscoa, né? na última ceia, ele, antes dele ir para passar lá para o jardim ao lado do ribeiro de Cedron, né, no Getsemane, e ser traído por Judas, ser preso, Jesus ele faz essa oração, né? Ele faz essa oração sacerdotal na frente dos discípulos, né? Tanto que eles registram isso, João registra isso, João 17, e Jesus ele mostra ali no meio da oração, em alguns versículos, versículo 11, 21 ao 24 também, da importância da nossa unidade. Então é muito importante estarmos unidos, então que sejamos um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Fé evangélica não é a bolha gospel. Fé evangélica é a fé no Evangelho de Cristo. Então se tem gente que defende uma fé pautada na teologia da prosperidade, isso não é fé evangélica. Né? Tem gente que fica dizendo, porque a igreja não é unida. É realmente uma verdade. Só que se você prega o Evangelho de Cristo, se você crê no Evangelho de Cristo, se você ensina o Evangelho de Cristo, e você tem alguma congregação que ensina que a salvação ela não é pela fé em Cristo, não é pela fé, né, no sacrifício de Cristo, passando pelo nosso arrependimento, confissão e abandono dos pecados, mas que diz que você chega como você está e em nenhum momento há um confronto na pregação, no ensino, na palavra de Deus, para que as pessoas sejam limpas, né? Deixando, o Espírito Santo vai naturalmente limpar essa pessoa. Então essa fé não está batalhando pela fé do Evangelho. Se é uma congregação que ensina, fomenta, rega no coração das pessoas o desejo de crescimento das coisas aqui dessa terra, de que fomenta nas pessoas o desejo de enriquecimento, de acúmulo de materiais, que ensina que crente só tem vitória,
que ensina tantas coisas que têm sido ensinadas por aí, essa não é a fé evangélica, né? Estamos professando uma fé diferente. A fé evangélica é a fé no Evangelho de Cristo. Então, fé não é ter a crença de que Jesus morreu pela remissão dos nossos pecados, mas é caminhar segundo essa fé. É diferente, tá? E às vezes, muitas pessoas não conseguem, por exemplo, estar congregando em igrejas que não professam a fé evangélica, mas professam um, uma religião evangélica, né? Ao invés de uma fé evangélica. Algo gospel, né? Não uma fé no evangelho. E não conseguem, né? E ficou procurando uma igreja mais próxima ao evangelho. Então, não tem como nós andarmos em unidade com aqueles que não professam a mesma fé que nós. Eu por experiência, não que você não vai amar essas pessoas, não que né, nada a ver. Porém, no sentido de ações espirituais, no sentido de estar em comunhão ali, no ensino, no compartilhar da palavra, é complicado. Eu, em experiências de evangelismo, né, na rua, por exemplo, eu tenho tido experiências assim de que você está precisando evangelizar os crentes, né? Quantos e quantos e quantos e quantos e quantos não são os crentes que não têm professado uma fé evangélica, mas têm professado uma fé de que Deus é aquele que cuida do nosso bem-estar aqui na vida terrena. Muitas pessoas estão congregando assim, nesse entendimento. Tem pessoas que dizem que são cristãos, que amam a Deus porque Deus os curou e abençoa a sua família, a sua casa. Mas não porque foi salvo, entendeu? Não porque teve oportunidade da salvação, não porque Deus o amou primeiro, não porque Jesus se entregou por amor a nós. Então, isso não é fé evangélica, tá? Então, a unidade tem que acontecer, mas uma unidade pela fé evangélica. Diferenças de algumas interpretações em relação a você ser calvinista, arminiano, ou não se rotular pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, ou tribulacionista, amilenista, essas interpretações que não vão interferir no entendimento doutrinário básico da igreja cristã, da fé evangélica, dos fundamentos, né, em que os apóstolos plantaram, né, por intermédio do Espírito Santo, e esse fundamento é Cristo. Se não for isso, se forem essas questões de interpretação, ok, vamos andar em unidade. Mas se o evangelho que está sendo pregado, ensinado, é outro, além de cada um levar a sua cruz, de renunciar a si mesmo, de ser confrontado no seu pecado, de se arrepender, de desejar a volta de Cristo, né, de desejar passar a eternidade com Cristo. Se não for isso, né, se não for pregar a realidade do céu, do inferno, se não for isso, desculpa, mas isso não é fé evangélica, ok? E não dá para ter unidade nisso. Isso é anátema, maldição. Paulo diz isso. Então vamos lá. E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então, para alguns, é prova evidente de perdição, para outros, de salvação. Então, conduza a sua vida como um sermão do Evangelho para aqueles que observam sua vida. Desenvolva a atitude interior da unidade. Filipenses 2, 3 a 4.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, né? Precisamos fazer assim. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Viva sem egoísmo, afaste-se de qualquer ambição egoísta ou atitude presunçosa. Estime os outros como mais importantes e valiosos que você. Precisamos fazer assim. Jesus mesmo nos deu o exemplo do serviço, né, ao próximo, e nós precisamos entender isso. Como desenvolver um discipulado dinâmico? O discipulado é um aprendizado sobre a vida de Jesus, enfocando Cristo como mentor e modelo. Jesus escolheu deixar de lado sua forma divina e adotar a forma modesta de um homem. Mesmo como homem, ele não escolheu riqueza, poder ou uma posição humana, mas veio como servo e teve a morte de um criminoso. Então Jesus não escolheu riqueza, nem poder, nem posição mundana. E aqui no mundo, as pessoas têm uma mania maldita, né, porque vem do inferno, de propagar, ficar garganteando de que nós temos que viver o melhor desta terra, e que o melhor da terra é na terra, e que nós somos cabeça, não somos cauda, que crente não passa por provação, por privações, que crente tem que acumular bens, tem que ter muito recurso, e que tem que viver na abundância, que tem que viver na riqueza, que tem que ir em busca disso. E eu já gravei um vídeo, se localiza no canal, vou ver se nesse momento eu anoto aqui para colocar para você um cartão, né? Vai aparecer aí um vídeo que eu gravei exatamente falando sobre isso, sobre o perigo do acúmulo de riquezas, como isso não é cristão. Jesus não fez isso, ensinou o contrário disso, os apóstolos ensinaram o contrário disso, a prática na igreja era diferente disso. Então nós precisamos ter o Senhor como nosso mentor e modelo. Em tudo ele se humilhou, confiando em Deus para exaltar e estabelecer seu nome. O discipulado pode invocar os cristãos para escolher deixar de lado direitos muito estimados em nossa cultura e aceitar o papel de vida designado por Deus. Esse papel pode não parecer um lugar de reconhecimento, mas confie em Deus para escolher como estabelecer e promovê-lo. Ok? Então, nada de autopromoção. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Procure manter a unidade com outros crentes em seus pensamentos, atitudes, amor, espírito e propósito. Reconheça que o separatista, direito à própria opinião, não é um ensinamento bíblico. Então não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz, ok? Então o que a Bíblia diz, isso a Bíblia diz. Se o teu irmão discorda, ok, mas é o que a Bíblia diz. Mas a nossa opinião pessoal não pode nos separar, nós precisamos nos unir na fé evangélica. Arrependa-se e renda-se de tal arrogância em nome da unidade do corpo de Cristo. Aquilo que eu falei, não é minha visão, interpretação de algumas questões, né? Não é minha interpretação, talvez em relação a orar em línguas, a isso, aquilo, outro, mas se a fé é no Evangelho, né? Não a minha opinião, a minha interpretação, mas a fé no Evangelho é a mesma unidade do corpo. Filipenses 2, 5-11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Adote a atitude de Cristo de altruísmo, serventia, humildade e obediência. Filipenses 2, 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Comprometa-se à obediência. Permita que a obra de salvação de Deus funcione completamente em você. Reconheça que toda a sua vida cristã de estar disposto a fazer é obra de Cristo. Filipenses 2, 20 e 21. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Compreenda que preocupar-se com os interesses de Jesus Cristo significa estar preocupado de maneira altruísta com o bem-estar dos outros. Então eu não posso querer defender eu estou defendendo os interesses do reino de Deus. Se você está pensando nisso exclusivamente de forma partidária, naquilo que é seu, e não no bem-estar dos outros, né, de forma altruísta, então não são interesses de Cristo, não. Se eu fizer isso, eu estaria errado. Filipenses 4, 8, 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Determine os seus próprios pensamentos. Está vendo aqui, ó? Seja o que ocupe o vosso pensamento. Então, eu conduzo, né, o meu pensamento. Eu não posso permitir que não venha sobre mim um mau pensamento. Mas eu posso me esforçar para que esse pensamento não permaneça e me educar. Criar o hábito de colocar bons pensamentos na minha mente. Né? Não permita que os outros o façam por você. Faça com que sua mente se concentre nas coisas que lhe trazem paz e glória a Deus. Siga a liderança como modelo de vida e de fé. Princípios fundamentais para a fé. Nossa herança como crentes pode ser completamente recebida se permanecermos no que Deus disse face à adversidade das circunstâncias, algumas vezes até sofrendo e enfrentando a morte. Então vamos voltar. Crente sofre, muitas vezes pode enfrentar a morte, sim. Um grande perigo que eu particularmente eu observo nas pessoas, e eu era ensinado assim, aprendi assim erradamente, é de que o sofrimento, para nós, ele não é algo natural, né? Não seria algo natural. Então, muitas vezes eu escutei pessoas falando, fulano teve câncer, porque ele tinha um mal dentro dele. O fulano está passando por isso, olha, porque está em pecado. Essas abobrinhas que a gente escuta por aí, né? De pessoas falando dos outros. E coisas terríveis. Fulano está passando essa dificuldade financeira, é por isso, né? E não porque em um momento mesmo, um momento de crise talvez no país, ou uma má administração da pessoa, né?
na verdade, teria sempre uma culpa, né? Algo por detrás disso, que às vezes tem, né? Mas não necessariamente. E aí, isso produz nas pessoas, produzindo nas pessoas aquele sentimento de vitória. Eu sou mais do que vencedor, amém. Em Cristo, amém, é verdade. Mas produzindo um sentimento de que sempre venceremos, sempre andaremos em vitória, de que não haverá derrota sobre a nossa vida, né? E isso está produzindo nas pessoas algo muito ruim nessa reta final, onde eu creio piamente, fortemente, de que faltam poucos anos para o Senhor Jesus retornar. E dentro desse meu entendimento, e um entendimento que hoje eu tenho, uma interpretação que eu tenho, se você entende de forma diferente, eu te respeito, de que a igreja vai passar pela tribulação. E entendendo que o juízo de Deus, a ira de Deus é totalmente diferente da grande tribulação. São coisas diferentes, são eventos distintos. A ira de Deus é para o ímpio, como castigo justo por não terem crido no Filho de Deus e por consequência das suas ações. A grande tribulação é um momento de dificuldade que a igreja vai passar antes da vinda de Cristo Jesus. Ah, mas eu sempre aprendi que Jesus virá e vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Não está escrito isso na Bíblia. Tribulação não é o juízo de Deus, não é a ira de Deus. Tribulação está descrito na Bíblia. Jesus fala isso em Mateus 24, por exemplo, Lucas 21. Paulo fala isso nas epístolas. Apocalipse mostra isso pra gente, que os crentes passarão por tribulação, serão perseguidos. Ah, mas isso não é só para aqueles que ficarem para trás, os que não forem colhidos na primícia. Não, não existe isso, tá? O arrebatamento acontecerá e em seguida virá o juízo, virá a ira, né? Juízo que eu falo não o juízo final, ok? O juízo, a ira de Deus sobre as taças, ok? Os flagelos, né? Sobre a terra. Então é diferente. Essa ideia, essa concepção de arrebatamento antes da tribulação foi um ensinamento inserido na igreja há cerca de 2 séculos, talvez, né? Então, até 2 séculos atrás, a igreja não entendia assim. Por quê? Porque não está escrito isso na Bíblia. Mas, se você interpreta de forma diferente, como eu interpretava assim até cerca de 2 anos atrás, tudo bem, que não seja isso a nos dividir, que nada nos divida, ok? Que estejamos unidos. Mas o meu receio é de que as pessoas entenderem assim, de que o crente não podem sofrer, é de que quando vir a tribulação, a igreja não está preparada para isso. Eu me lembro de um grande servo de Deus, que, grande porque eu respeito o ministério dele, né? Roberto Senna. Ele é alguém que trabalha em prol do reino, na função apostólica, né? E no sentido de trabalhar pela expansão do reino, né? De plantação, de ações pelo reino de Deus interdenominacionais. Ele reside na Espanha e Deus o direcionou para ações em Guiné-Bissau. Ele é o presidente do Instituto de Tecnologia Social
de Guiné-Bissau, ITS Guiné-Bissau. E uma vez, tem alguns anos, acho que foi em 2015, ele esteve aqui no Brasil e entrou em contato comigo. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouco. Tem alguns anos que eu não te vejo. E naquela época eu saí do meu trabalho, final do expediente, me encontrei com ele. Sentamos ali para tomar um suco, conversar. E ele, conversando comigo, falou: meu amado irmão Geraldo Augusto, da última vez que eu estive no Brasil, eu vi uma igreja muito adormecida, isso muito me preocupou. Hoje eu tenho visto uma igreja menos adormecida, isso em 2015, dessa vez que eu retornei. Porém, ainda a maior parte da igreja não entendeu a realidade dos acontecimentos que têm acontecido ao redor do mundo e no Brasil como cumprimento profético da palavra de Deus. E a igreja, eu vejo que a igreja não está preparada. Ele falou: a igreja está preparada para subir, mas a igreja não está preparada para passar aquilo que vai precisar passar aqui na Terra. Naquele momento, eu ainda não entendi bem. Eu entendi em relação a estar dormindo daquilo que eu já havia sido despertado do que estava sendo pregado pelas igrejas. Mas eu ainda não havia entendido em relação ao que no ano seguinte eu passei a entender. De que, na verdade, a igreja vai passar por sofrimento, por tribulação, a igreja vai ser perseguida, vamos ter mártires, vai haver fome, porque senão o Senhor não falaria lá em Apocalipse: não haverá mais fome, né? Isso é em referência aos que passarem pela tribulação, e esses não são os deixados para trás, não existe isso, só vai ter um arrebatamento. Então é muito perigoso, no meu entendimento, as pessoas acharem que crente não pode sofrer, não pode enfrentar dificuldades, não pode ter uma vida de abnegação. Isso é muito, muito, muito perigoso. Nós vamos seguir. Uma postura de fé elimina o medo e a preocupação e traz a liberdade de regozijar ainda mais. A verdadeira fé nunca diz: eu não posso. Uma declaração como essa revela descrença. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Acredite, que dia é esse? Acabei de falar para você. Acredite que Deus sempre termina o que Ele começou, incluindo a obra dele em você. Filipenses 1, 21 a 24. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, Paulo entendia que era melhor partir e estar com Cristo. Porém, ele entendia também que se ele ainda pudesse produzir frutos pelo reino, pela expansão do evangelho, ele estaria aqui como um bom militante, combatendo um bom combate, né, na sua carreira. Então, é esse sentimento que nós precisamos ter. Não temer a morte, mas nos lembrarmos que morrer no momento, de acordo com a vontade de Deus, é somente uma vitória para o crente. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Reconheça e aceite que a verdadeira fé em Jesus Cristo envolverá sofrimento em nome dele. Reconheça e aceite que a verdadeira fé em Jesus Cristo envolverá sofrimento em nome dele. Ok? Amém? É a palavra de Deus que diz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus.
ok? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Então não é só crer em Jesus, é sofrer, padecer por Cristo. Evangelho é renúncia, é carregar a sua cruz, é sofrer por amor ao Senhor. Não é viver o melhor dessa terra, não é passar por dificuldade, não é só agora é só vitória. Não é isso, entenda isso, pelo amor de Deus. Entenda isso. Se você é um ministro do Evangelho, se você é um pregador da palavra, pregue a palavra completa, pregue a palavra, toda a verdade das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, sem omitir nada e sem acrescentar nada. Pelo amor de Deus, as pessoas estão indo para o inferno. 70 mil pessoas por dia estão indo para o inferno. Entenda isso. Tem muitas pessoas que estão nas congregações e estão perdidas, porque elas têm sido ensinadas erradas, porque elas não têm sido confrontadas, porque o seu pecado permanece lá, porque elas entendem que não tem que passar por sofrimento, e quando elas passam por provação, por dificuldade, elas entram em parafuso porque acham que a vida cristã é uma vida de vitória. Entenda isso, mude, arrepende-se e mude, ok? Filipenses 4, de 4 a 5. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Regozije como uma disciplina constante, esteja contente e satisfeito com a porção do que o Senhor já te deu. Não ambicione além do necessário. Vamos voltar? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Ou seja, independente do pelo qual você está passando, você precisa se alegrar no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, não ambicione, não seja ambicioso, seja moderado, acomode-se, se contente com aquilo que você tem. Não é que você não possa precisar de um emprego melhor, de um carro melhor, de algo melhor para você. Isso não tem problema nenhum, desde que você tenha uma vida cristã, né? Desde que você sirva o próximo com o que você tiver e que você tenha o para você necessário e a abundância para repartir. Porém, você precisa ser moderado. O seu contentamento em Cristo precisa ser conhecido de todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. Então, se nós, nesse tempo da reta final, nós ambicionarmos aquilo que é grandioso, nos preocuparmos só com as coisas dessa terra e viajarmos, queremos, ao invés de caminhar no Senhor, estarmos voando, alçar voos de águia, coisas que são preocupações meramente terrenas e não que seja algo ligado ao teu propósito de vida e o Senhor te faz caminhar nisso para que a partir disso você possa servir ao reino, ao corpo de Cristo, você está errado. Se eu fizer isso, eu estou errado. Então, a nossa moderação, não ambicionar coisas grandes, precisa ser conhecido de todos os homens. Ou seja, não ostente. Seja a vossa moderação conhecida e não a sua ostentação. Crente não pode ostentar, cristão não pode ostentar. Você está entendendo isso? Está na palavra de Deus. Esteja contente e satisfeito com a porção que o Senhor já te deu, tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que coisas serão acrescentadas?
aquilo que você necessita, ora bolas. Entendeu? É simples isso. Ah, mas eu não quero. Então, problema é seu. Problema é seu. Filipenses 4, 6 e 7. E todo esse contexto que eu estou falando contigo é um ensino poderoso de Paulo sobre a ansiedade. Então, nos 2 versículos que eu li antes, ele já fala, olha, se você não ambicionar aquilo que você não deve ambicionar, mas você ser moderado e se alegrar sempre no Senhor, já é um primeiro passo. E aí Paulo continua. Esses versículos que eu vou ler agora são continuação. Não andeis ansiosos de coisa alguma, e tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. Então, aquilo que eu preciso, eu apresento diante de Deus pela oração, pela súplica, aquele clamor, mas com gratidão, com ações de graças, agradecendo por tudo aquilo que eu já tenho vivido em Deus. Qual vai ser a consequência? Versículo 7. É a paz de Deus, uma paz que nenhum entendimento compreende, ela excede o entendimento. A paz de Deus vai anular essa ansiedade, versículo 6, não andeis ansiosos, ok? E guardará o meu coração e a minha mente em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Então, se eu me contento com o que Deus já me deu e me alegro sempre, não fico ansioso por coisa nenhuma, mas aquilo que é a minha petição, a minha necessidade, eu apresentar ao Senhor e com gratidão, eu vou ter paz nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, no meu dia a dia. Recuse-se a preocupar com as coisas. Compreenda que Jesus dá paz àqueles que confiam nele e lhe pedem ajuda com gratidão. E continua na mesma toada. Filipenses 4 continua, Paulo continua. É um passo a passo para você não andar ansioso. Né? No versículo 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então não é para andar ansioso, é para eu me acomodar àquilo que eu já tenho, me contentar, me alegrando sempre no Senhor. O que eu preciso, eu apresento ao Senhor em oração, em súplica, com gratidão, ok? E eu vou ter paz. Uma paz que ninguém compreende, mas eu vou ter paz. E aí, o que eu faço para me blindar contra isso? Contra essa ansiedade, essa preocupação? Eu encho o meu pensamento das coisas de Deus. Daquilo que é puro, amável, de boa fama, que tem alguma virtude ou algum louvor. E não para por aí. Já vamos chegar lá. Então eu preciso renovar os meus pensamentos. Se você ficar pensando, eu queria ter um iPhone, sei lá, iPhone X, né? Eu não entendo muito de iPhone. iPhone X. Eu queria ter uma roupa da marca tal. Eu queria ter um carro modelo tal. Eu queria viajar para Europa. Eu queria, mas eu não consigo. E ficar triste, amuado. Teus pensamentos ficam sendo povoados por tanta coisa ruim, porque você não tem alcançado realizar esses seus sonhos aqui na Terra, e isso vai te deixando mal, te deixa ansioso, né? A orientação de Paulo é renovar a mente, ocupar o nosso pensamento com tudo que é bom, perfeito, de boa fama, que tem algum louvor, lançando fora todo o mau pensamento e pensar de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Ok? Essa é a orientação. E não para por aí. O versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja,
Se alegre sempre, versículo 5. Esteja contente com o que você tem, versículo 4. Estejais alegre, né? Se alegre com o que você tem. Versículo 5. Que você possa se contentar, ser moderado naquilo que você tenha. E versículo 6, não ande ansioso, mas apresenta suas necessidades em oração diante do Pai. Versículo 7, você vai ter paz, uma paz que as pessoas não têm, excede todo entendimento, que vai guardar sua mente e o seu coração. Versículo 8, ocupa o seu pensamento com as coisas corretas. E no versículo 9, segue meu exemplo. É um passo a passo que Deus nos dá por intermédio da revelação, da inspiração divina que Paulo teve ao escrever esses versículos em Filipenses 4. Espelhe-se em bons exemplos de vida cristã. Então, não se cerca de pessoas que buscam ostentar. Ok? Cerque-se de bons exemplos. É o que Paulo estava dizendo ali. Digo isto não por causa da pobreza. Está toda uma sequência, tá? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está continuando o ensino que ele estava falando. Não para por aí. Escolha estar contente em todas as circunstâncias. E continua. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é um passo a passo que o Senhor nos dá para nós sabermos nos conduzir aqui nessa terra e não andarmos ansiosos. Você entende isso? Amém? Saiba e acredite que Jesus lhe permitirá fazer tudo o que ele lhe pede. Nada é impossível para aquele que crê. Então é possível você passar por momentos que talvez não sejam os ideais no padrão humano. Mas o Senhor vai te conduzir a que você consiga caminhar. Quarto, passos para uma devoção dinâmica. A devoção enfoca o objetivo de intimidade com Deus. É devotar a si mesmo para conhecer Jesus Cristo. Uma medida de maturidade é o nível em que essa busca torna-se nosso foco e desejo de consumo. Em nenhuma outra parte, o discípulo de Jesus é mais desafiado a tornar-se um homem ou mulher segundo o coração de Deus do que aqui. Filipenses 3, 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, Paulo nos dá um exemplo maravilhoso de compreender que nenhuma realização pessoal pode ganhar posição espiritual. Então, o que ele tinha de lucro, ele deixou para lá. Não tenha medo de perder tudo em sua busca para conhecer Cristo. Torne conhecer Cristo sua principal meta de vida. Isso é importantíssimo para nós. Saiba que essa busca sempre envolve sacrifício e altruísmo. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Procure atingir a meta que Deus estabeleceu para você.
Não economize nessa busca, não poupe esforços no seu caminho de conhecer Cristo. Filipenses 3,15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Reconheça que a busca apenas de Deus é a marca de autenticidade da verdadeira maturidade espiritual. Então, alguém demonstra que cresceu espiritualmente, que está atingindo maturidade espiritual, quando ele persiste na busca ao Senhor, em conhecer cada vez mais a Cristo, e não em busca de ser abençoado. Entendeu a diferença? A pegada da vida cristã, da maturidade cristã, não é o quanto eu busco ser abençoado em campanhas, em jejuns, em oração, para que eu seja abençoado, mas é enquanto eu me devoto, me dedico em me aprofundar no meu relacionamento com Cristo. Essa é a diferença. Quando nós chegarmos lá no grande dia, nós seremos tidos por aqueles que conhecem ou não ao Senhor, mediante ao que nós nos permitimos nos relacionar com o Senhor. O Senhor para muitos dirá, né? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Independente se a pessoa chamava-o de Senhor, Senhor, né? Mas é mediante ao que você tem de intimidade com Deus. Você pode ter ouvido falar de uma pessoa famosa, conhecer muitos detalhes daquela vida, mas você talvez não tenha intimidade com aquele famoso, não conhece na intimidade. Mesmo com o que hoje eles se expõem, né, em redes sociais, mas na intimidade mesmo, quando não tem nada sendo postado, publicado, você não conhece. E se você chegar diante da casa dessa pessoa, o segurança provavelmente não vai te deixar entrar, né? Porque você vai tocar, vai falar lá que você é a tal pessoa e queria falar com aquele famoso. E o segurança vai falar com o famoso e o famoso vai falar, olha, eu não conheço. Por que não conhece? Não adianta você conhecer detalhes da vida daquela pessoa. Você precisa ter intimidade. Então, essa é a nossa principal meta. A nossa principal meta é prosseguir em conhecer ao Senhor. Filipenses 3, 17 a 19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Saiba que aqueles que oferecem alternativas baratas para conhecer a Cristo tornam-se seus inimigos. E aí, foi abençoado com esses ensinamentos? A minha oração é para que você tenha sido muito abençoado. Eu quero te entregar alguns presentes. O que são esses presentes? Eu quero te entregar os slides dessa aula, né? E também um guia com 3 passos simples e poderosos que, se você colocar em prática, vão te ajudar a renovar a sua vida espiritual, certo? E onde é que você baixa esses presentes? Você baixa esses presentes aqui em cima, vai aparecer aqui para você baixar os presentes. Você baixa também aqui na descrição. Lembrando que a descrição é o que vem logo abaixo do vídeo, antes dos comentários. Talvez você precise clicar em Veja Mais. Eu vou deixar também no primeiro comentário, vou fixar no primeiro comentário e vai aparecer aqui na lateral para você nos últimos segundos do vídeo. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.